Há momentos na vida em que você sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Você cumpre seus compromissos, faz o que precisa ser feito, conversa, trabalha, vive. E mesmo assim existe o incômodo silencioso, um aperto quase invisível entre o peito e a mente. É como se você estivesse carregando um peso que não lembra ter colocado nas costas. Como se houvesse algo te puxando para baixo, bem devagar, dia após dia, até você esquecer completamente quem era antes desse cansaço se tornar normal. Esse incômodo não nasce do que você fala em fazer. Ele nasce do que você permite ficar, do que você aceita sem perceber, de pequenas forças que habitam sua rotina de forma tão discreta que você nem pensa nelas. E, no entanto, elas moldam seu humor, sua energia, seu pensamento, sua luz se retrai. E ainda assim, você continua presente, porque não quer parecer egoísta, porque não quer magoar ninguém, porque aprendeu que se afastar é frieza. Mas não é frieza, é sobrevivência emocional. Existem pessoas que não querem sua destruição, mas precisam do seu cansaço, precisam da sua atenção, precisam da sua validação, do seu tempo, do seu ombro, do seu ouvido sempre disponível. E quando você está perto de alguém que só recebe e nunca devolve, você se torna um reservatório de exaustão. A cada encontro, você perde um pouco de si. É fácil confundir convivência com conexão. É fácil confundir costume com proximidade. E é muito fácil confundir lealdade com obrigação. Mas você não deve lealdade a quem reduz sua força, não deve presença a quem rouba sua calma, não deve acesso total a quem não sabe segurar o próprio peso sem descarregar em você. Distância não é vingança, distância é higiene emocional. E quando você começa a se afastar dessas pessoas, sem brigas, sem discursos, sem explicações longas, algo dentro de você finalmente respira. É como se o ar voltasse a circular dentro da mente. Como se você recuperasse centímetros de espaço que nem lembrava ter perdido. A vida começa a se alinhar quando você retoma o controle de quem pode entrar no seu mundo. A peça mais importante da sua paz é quem você permite ficar. Remover quem drena você não é maldade. É maturidade, é autocuidado, é força, é o primeiro movimento de uma reconstrução profunda. E é a partir desse movimento que você começará a enxergar as outras 7 forças silenciosas que estavam escondidas atrás do desgaste que essas pessoas criavam. Há um tipo de vazio que não surge de dores antigas nem de conflitos evidentes. Ele surge do acúmulo de coisas que você sabe que precisa fazer, mas continua adiando. Surge do peso das promessas que você faz a si mesmo e nunca cumpre. Não são derrotas grandiosas, são pequenas traições diárias. Traições tão discretas que você nem percebe que está sangrando. Esse é o segundo elemento que destrói sua força por dentro, a mentalidade do "um dia eu faço". Poucos inimigos são tão sedutores quanto esse. Ele não chega com violência, ele chega com conforto. É a voz que diz, mais tarde. A sensação que sussurra, amanhã será melhor. A esperança que mente, quando tudo estiver perfeito, você começa. Mas nada fica perfeito. E é exatamente por isso que os dias passam sem que você se mova. A vida não para por você. As oportunidades não ficam de mãos dadas na esquina esperando sua coragem chegar. E a coragem nunca chega sozinha. Ela sempre nasce do primeiro passo, principalmente quando você não está pronto. O "um dia eu faço" transforma sua vida em um corredor cheio de portas que você nunca abre. Você caminha, observa,
pensa, imagina, mas não entra em nenhuma sala. E quando a vida sente sua hesitação, ela passa direto. Cada adiamento é uma pedra colocada lentamente sobre seu futuro. E essas pedras, empilhadas, se tornam um muro entre você e a pessoa que você poderia ser. O mais perigoso é que você começa a achar normal deixar para amanhã, normal empurrar a responsabilidade, normal esperar o momento certo. Mas o momento certo não existe. O momento certo é criado quando você decide agir. E isso nos leva ao terceiro elemento silencioso, a necessidade de se explicar o tempo todo. Você já percebeu como se desgasta tentando justificar suas escolhas, seus limites, suas pausas, seus silêncios? Como se, para existir, você precisasse apresentar argumentos, provas, desculpas. Como se cada passo seu tivesse que ser autorizado por alguém. A necessidade de se explicar nasce do medo. Medo de decepcionar, de parecer duro, de ser mal interpretado. E por medo, você fala demais, entrega demais, se derrama demais. Mas quem exige explicações constantes nunca está realmente disposto a compreender você. E quem verdadeiramente entende você, não precisa de discursos. Precisa apenas da sua verdade. Explicar-se em excesso enfraquece sua identidade. Cada justificativa é um pedaço da sua força entregue para alguém que não sabe o peso que isso tem. E aos poucos, você começa a moldar sua vida para caber nas expectativas alheias, esquecendo-se das suas próprias necessidades. Você tenta parecer razoável, tenta ser gentil, tenta manter a paz. Mas a paz construída sobre autossacrifício não é paz, é submissão emocional. Há momentos em que a resposta mais forte é o silêncio. Momentos em que o simples "não posso", "não quero", "não faz sentido para mim" é tudo o que precisa ser dito. Sem explicações, sem justificativas, sem se curvar para que o outro se sinta confortável. A vida muda quando você entende que não precisa ser compreendido por todos e que sua verdade, dita com calma e firmeza, pesa mais do que qualquer discurso longo tentando te defender. A necessidade de se explicar é uma prisão aberta. Nada te impede de sair, mas mesmo assim você permanece dentro, porque aprendeu a acreditar que deve satisfações sobre tudo. E essa crença é um ladrão cruel. Ele rouba sua espontaneidade, sua autenticidade, seu espaço interno. Eliminar esse elemento é recuperar o seu eixo. É voltar a existir no seu próprio ritmo. É entender que maturidade não é justificar-se, mas sim sustentar-se. E quando você começa a quebrar essas duas forças, o adiamento constante e a necessidade de explicação, algo precioso acontece. Sua vida deixa de girar em torno de expectativas externas e começa a se alinhar à sua verdade interna. O peso diminui, o caminho clareia e o futuro, antes distante, começa a caminhar na sua direção. Existe um tipo de desgaste que não vem do que você faz, mas do que você observa, do que você absorve sem perceber, do que você permite entrar pela porta da comparação, mesmo sabendo que ela nunca traz nada além de inquietação. A comparação é como um espelho torto colocado na sua frente todos os dias. Às vezes você olha de relance, às vezes encara por mais tempo do que deveria, e nisso, sem perceber, vai perdendo a capacidade de reconhecer sua própria grandeza. Esse é o quarto elemento silencioso que esvazia sua força: comparar sua vida com a dos outros. A comparação entra na sua mente como um sussurro gentil. Olhe como ele conseguiu. Veja como ela avançou. Por que você ainda não chegou lá? No começo parece motivação, mas não é. Motivação constrói. Comparação corrói. Ela faz você duvidar do seu tempo, da sua história, do seu processo. Ela faz você acreditar que existe apenas um tipo de vitória possível, a dos outros. A comparação faz você ignorar suas conquistas, por menores que sejam,
porque elas nunca parecem grandes o suficiente perto do que você enxerga nas vitrines alheias. E o que você enxerga nelas, aliás, quase nunca é real. Você vê o recorte, a pose, o momento exato em que tudo parece perfeito, mas não vê os bastidores, os tombos, os medos, o esforço. Você compara o seu durante com o ponto alto dos outros e perde. Sempre perde. A comparação sequestra sua paz sem levantar suspeitas. Desvia seu foco sem pedir permissão. Rouba sua identidade aos poucos, até você esquecer que não precisava ser igual a ninguém para ser extraordinário. Quando você elimina a comparação, não elimina a ambição, elimina o veneno, elimina o excesso, elimina a exigência desumana de seguir um caminho que não foi feito para você. E ao eliminar esse elemento, você começa a enxergar algo que o mundo tenta esconder. O seu ritmo é suficiente. O seu tempo é válido. Sua jornada não precisa imitar nenhuma outra. Mas existe um veneno ainda mais profundo que cresce dentro de quem compara demais. A tendência de transformar dor em identidade. Esse é o quinto elemento silencioso, e talvez o mais difícil de perceber. A dor sempre deixa marcas. Isso é inevitável. Mas há pessoas, e talvez você tenha sido uma delas, que começam a se enxergar apenas através das feridas que carregam. A dor, quando não encontra a saída, se transforma em lente, e de repente tudo o que você vive passa pelo filtro das coisas que te machucaram. Acontece devagar. Primeiro, você lembra do que sofreu. Depois, você revive o que sofreu. Depois, você começa a se definir pelo que sofreu. E quando percebe, a dor não é mais uma memória, é quem você acredita que é. Esse tipo de identidade pesa como chumbo. Ela te prende ao passado, te impede de agir no presente e te convence de que o futuro será apenas uma reprodução daquilo que você já viveu. A dor nunca deveria ocupar esse lugar dentro de você. Ela deveria ensinar, não dominar. Guiar, não acorrentar. Quando você permite que a dor defina sua identidade, você se sabota sem perceber. Evita oportunidades por medo. Evita pessoas por desconfiança. Evita mudanças por trauma. Cria uma vida inteira baseada não no que deseja, mas no que teme. E silenciosamente, esse ciclo reforça a crença de que você é fraco, quebrado, pequeno. Mas nada disso é verdade. Você não é o que te aconteceu. Você é o que você escolhe fazer com o que te aconteceu. Para eliminar esse elemento, você não precisa apagar sua história. Só precisa tirar a dor do centro dela. Não permitir que ela seja a sua bandeira. Não permitir que seja a sua apresentação. Não permitir que determine seus limites. Quando você coloca a dor de volta no lugar certo, um capítulo, e não a capa do livro, algo dentro de você se endireita. A postura muda, a respiração muda, o olhar muda. E o que antes parecia impossível, de repente parece apenas difícil. E o difícil, com o passo certo, se torna possível. Ao se libertar da comparação e ao deixar de transformar sua dor em identidade, você recupera duas coisas que ninguém deveria perder: direção e dignidade. É nesse reencontro consigo mesmo que a vida começa finalmente a se alinhar. Existem batalhas que você enfrenta não porque são importantes, mas porque sua mente foi treinada para responder a todo convite ao conflito. São pequenas provocações, opiniões alheias, mal entendidos, comentários atravessados, discussões que começam com um detalhe e terminam com uma exaustão que dura o dia inteiro. Você entra nessas batalhas porque acredita que precisa se defender, se justificar, se posicionar. Mas a verdade é que a maioria delas não tem nada a ver com você. São apenas armadilhas para roubar sua energia. Esse é o sexto elemento silencioso que destrói sua paz: as discussões inúteis. O mundo está cheio de pessoas dispostas a debater tudo, menos a própria consciência. Pessoas que querem vencer diálogos, não aprender. Pessoas que querem ter razão, não construir entendimento.
Pessoas que confundem volume com força e insistência com sabedoria. Quando você entra nesse jogo, você perde mesmo quando ganha, porque o preço é sempre maior do que o prêmio. Discussões inúteis drenam sua energia porque transformam sua mente em uma arena. Você sai do seu eixo, se emociona demais, pensa de menos, o coração acelera, o pensamento se dispersa. Sua clareza é engolida por uma tempestade que você mesmo ajudou a criar. Depois resta o cansaço, o arrependimento e a sensação de ter investido energia demais em algo que não mudou nada, nem você, nem o outro, nem o mundo. O silêncio nesses casos não é covardia, é estratégia, é força, é maturidade. Há uma elegância em recusar guerras pequenas, uma sabedoria em perceber que não precisa responder tudo, uma paz profunda em escolher apenas batalhas que realmente constroem alguma coisa. Quando você deixa de lutar por cada opinião, por cada provocação, por cada divergência, sua mente finalmente respira, e a energia que antes era gasta tentando convencer quem não queria te ouvir, começa a ser direcionada para aquilo que realmente importa na sua vida. Você percebe que, muitas vezes, o simples ato de não reagir já é uma vitória. Mas existe outro peso que consome você por dentro, não através das palavras, mas através dos espaços onde você vive. Um peso que mora nas gavetas abarrotadas, nas mesas bagunçadas, nas tarefas acumuladas, nos pensamentos que você nunca organiza. É o 7º elemento silencioso, a desordem externa e interna. A desordem parece inocente, parece pequena, mas ela cria caos na sua mente mesmo quando você não percebe. Cada objeto fora do lugar é um lembrete de algo que você não concluiu. Cada mensagem não respondida é uma promessa quebrada. Cada tarefa acumulada é uma responsabilidade silenciosa que se arrasta atrás de você. E quando essa desordem se mistura com a desordem interna, pensamentos soltos, emoções guardadas, decisões adiadas, ela transforma sua vida em um espaço apertado demais para que a paz consiga entrar. A desordem externa cria ruído, a desordem interna cria neblina. E juntas elas criam a sensação de que tudo é pesado demais. A verdade é que sua mente se organiza de acordo com o ambiente que encontra. Um espaço limpo, acalma. Um espaço sujo, inquieta. Seu cérebro trabalha mais para lidar com o caos ao redor, mesmo que você não perceba. E isso drena sua energia, sua clareza, sua motivação. A desordem mantém você preso em um estado mental de atraso constante, como se estivesse sempre devendo algo, sempre começando o dia atrás, sempre tentando alcançar uma linha que continua se movendo. Organizar é um ato de respeito consigo mesmo. É dizer, minha paz merece espaço. É afirmar, minha mente merece clareza. É declarar, não aceito mais viver sufocado pela confusão que eu mesmo permiti. Quando você coloca algo no lugar, sua mente também encontra um lugar. Quando você elimina o excesso, abre espaço para respirar. Quando você conclui o que estava pendente, recupera pedaços da sua força que estavam espalhados pela vida. A desordem que você carrega não é apenas física, é emocional, mental e espiritual. E quando ela começa a desaparecer, você percebe que não estava cansado da vida, estava cansado do peso acumulado das coisas que você ignorou por tempo demais. Ao abandonar discussões inúteis e ao remover a desordem que te sufoca, você começa a recuperar sua energia de volta, não em explosões, mas em silêncios. A vida começa a ganhar espaço, volume, direção. Você volta a sentir que controla o próprio ritmo. E é nesse ritmo, mais leve e alinhado, que você estará preparado para enfrentar o último elemento silencioso que ainda falta ser eliminado. Existe um momento em que você percebe que não é mais o mundo que impede sua evolução, é a própria mente. Não são mais as pessoas que te drenam, nem as comparações, nem a dor antiga, nem a desordem. É algo mais discreto, mais íntimo, mais profundo. O hábito de pensar demais e agir de menos.
Pensar demais cria um tipo de prisão que não tem grades, mas tem paredes altas feitas de medo, dúvida e cenários imaginários. Você começa refletindo para tomar uma boa decisão e termina preso em possibilidades infinitas que só te afastam da vida real. Cada escolha vira um peso, cada passo vira uma ameaça, cada movimento vira um risco que você tenta calcular até o último detalhe e, no fim, não faz nada. O pensamento excessivo te convence de que está se preparando, mas o que realmente está acontecendo é que você está se escondendo. Você imagina erros antes de tentar, imagina julgamentos antes de agir, imagina fracassos antes de dar o primeiro passo. E quando termina de imaginar tudo isso, o mundo já mudou. Menos você. Pensar demais não é inteligência. É medo usando a máscara da lógica. É paralisia fantasiada de prudência. Enquanto você pensa, a oportunidade passa. Enquanto você calcula, o tempo anda. Enquanto você hesita, outros simplesmente fazem. O que destrói sua paz não é o pensamento, é o excesso. É acreditar que você precisa resolver tudo antes de começar. Mas ninguém começa pronto, ninguém começa confiante, ninguém começa certo. O certo aparece enquanto você caminha. A coragem nasce enquanto você faz. O progresso surge enquanto você tenta. A ação não elimina o medo, mas diminui o poder dele. E cada pequeno movimento que você faz abre espaço para que a vida avance junto com você. Não é o passo perfeito que transforma você, é o passo possível. E quando você remove este último elemento, pensar demais, algo finalmente se alinha dentro de você. O ruído diminui, a direção aparece. A vida deixa de ser um campo minado e se torna um caminho. Um caminho imperfeito, mas real. Um caminho que você pode trilhar com firmeza, mesmo sem saber exatamente onde vai terminar. Se estes 8 cortes silenciosos fizerem sentido para você, se alguma dessas forças estiver agindo dentro da sua vida, lembre-se, a mudança não começa com respostas, começa com decisões. Começa com o ato de remover o que pesa para dar espaço ao que importa. E agora eu quero que você participe, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente qual dos 8 elementos você vai eliminar primeiro. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler hoje.